bem, pessoal, vocês aí que seguem o meu canal no YouTube, conforme eu prometi no vídeo anterior da montagem do quadro monofásico, eu falei para vocês que iria apresentar para vocês também a instalação, a montagem, né, de um quadro com entrada de tensão bifásica. Nesse nosso quadro aqui, a tensão de entrada ela é 127 volts barra 220 volts, tá? Então é 220 volts bifásico, 127 volts monofásico, certo? Nesse quadro aqui nós temos 11 circuitos efetivamente ligados. Temos aqui 5 disjuntores, 1, 2, 3, 4, 5 disjuntores reserva, sobrando, já está instalado aqui. Falta só você conectar novos circuitos. Todos eles são monopolares, mas poderia ser disjuntores bipolares também. E ainda temos aqui uma reserva, né, de 3 novos disjuntores que pode ser instalado aqui no barramento bipolar, né? Certo? Está colocado aqui, inclusive, as suas devidas proteções, né, conforme eu já tenho falado para vocês da importância de não deixar nenhum dente ali exposto no teu quadro de distribuição. Perfeito? Então eu vou explicar para vocês, né? Primeiro, pessoal, a galera que acompanhou aqui, o pessoal do curso online nosso, né, acompanhou a montagem passo a passo, fio por fio, todos os cabos entrando nesse quadro. Nós montamos esse bastidor aqui em cima da bancada. Vocês puderam acompanhar passo a passo qual que é as dicas, as técnicas, né, para você estar montando esse quadro aí. Primeiro começamos com a apresentação do diagrama do papel. Inclusive nesse papel aqui, que é o esquema que eu desenhei no Corel, eu fiz melhor do que está aqui. Aliás, eu ampliei, né, fizemos ampliações e algumas mudanças, tá, pessoal? De qualquer forma, ele seguiu isso aqui, tá? É uma montagem para um quadro de distribuição de cargas bifásico, 127/220 volts, sistema de aterramento TNS, tá? Onde nós temos aqui, nesse desenho, foi posicionado o disjuntor geral nesse ponto aqui, saída para os 3 DPS, 2 DPS para as duas fases, 1 DPS para o neutro. DR, nós usamos um DR tetrapolar no desenho, montamos também com DR tetrapolar, tá? Na nossa montagem aqui. E a instalação de vários disjuntores, de vários circuitos monopolares, né? Disjuntores monopolares para alimentação de circuitos monofásicos, tá? Então, basicamente, nós seguimos o script detalhado que eu expliquei para os alunos aqui desse desenho. Lembrando que na nossa aula de quadros, montagem de quadros, eu tenho vários desenhos, vários exemplos de várias regiões do Brasil, várias situações, né, que vocês aí podem estar seguindo como referência, como modelo. E aqui eu apresento para vocês do nosso canal no YouTube, né, um resumo que ajuda muita gente aí na parte desse quadro aqui, tá? Então vamos lá, começamos pelo fato de ser um quadro bifásico, entra 2 fases, tá, pessoal? Se fosse trifásico, entraria 3 fases. Se fosse mono, entraria uma, como o anterior. Aqui nós temos as 2 fases de entrada, que são esses 2 condutores aqui, ó. Esse preto e esse branco aqui, tá? Eles estão vindo da onde? Estão vindo lá do relógio ou do quadro de medição. Padronizado pela cor, né? Preto para a primeira fase, branco para a segunda fase. O azul que vem lá do relógio, a gente jogou ele dentro do quadro aqui, fez a conexão, não coloquei, por opção minha aqui, eu não coloquei um barramento de neutro, tá? Porque eu não tenho nenhum circuito que vai ficar fora, não foi previsto nenhum circuito fora do DR. Poderia ter ficado, claro que poderia, tá? A gente poderia ter colocado geladeira fora do DR, poderia ter colocado ar-condicionado, poderia ter colocado algum outro circuito aí que, por opção do engenheiro, do arquiteto, sei lá, do proprietário, alguém que te indique, né, que você não vai colocar tudo no DR, alguma coisa você deixa fora. Aí você teria que ter, né, um barramento de neutro de entrada. Não é o caso aqui. O caso aqui é que nós temos apenas um único barramento de neutro, que é esse aqui. E ele está saindo do DR, portanto, todos os neutros da instalação que utiliza a rede monofásica vão ser ligados aqui. Até porque as redes bifásicas, né, não utilizam neutro. Perfeito? Chuveiro não utiliza neutro nessa nossa instalação. Lembre-se, 127/220. Então, os 2 fases entraram lá, o neutro entrou aqui. O terra, que vem lá do relógio, ou do QM, que é esse condutor de 10 milímetros aqui, ó, ele está entrando direto nesse barramento de proteção, tá? Então os 4 condutores de entrada já estão ligados. As 2 fases no disjuntor, o terra no barramento de terra e o neutro entrou aqui nesse DR. Vamos continuar. Aqui nós temos um disjuntor bipolar como geral, tá? Esse disjuntor aqui. Aqui do lado nós temos 3 DPS, 1 DPS para cada fase, tá? Que está saindo depois do disjuntor geral aqui, ó. Você percebe? A saída do disjuntor geral jogou para esse primeiro DPS, a primeira fase. Então esse DPS aqui é da primeira fase. A segunda fase jogou também para o segundo DPS. Também jogou para a entrada do DR. Então a saída do disjuntor tanto vai para o DR quanto vem para o DPS. É o paralelo semelhante à instalação monofásica que eu fiz com vocês anterior.
Mesma coisa o neutro, ó, entrou aqui, já saiu um condutor junto aqui, já veio para o DPS do neutro. Então aqui nós temos 3 DPS, uma vez que é um sistema TNS. Esse DPS é modelo extraível, né? Você pode substituir, caso der uma falha no DPS, você pode tirar fora ele para liberar a tua instalação, né? Uma vez que se tiver um curto-circuito no módulo aqui do DPS, o teu disjuntor geral não consegue armar, tá? Então, você tem a opção com esse modelo de DPS, tá tirando fora, para estar rearmando o teu disjuntor, reenergizando, até que você substitua o DPS danificado, ok? Bom, então fechada aqui a questão dos DPS, vamos seguir em frente, né? A saída do DPS, né, padrão, né, modo comum, aterramento modo comum, né, interliga todos eles através de um barramento tipo pente aqui e joga ele para o barramento de proteção, para o barramento de terra. O DR é o seguinte, ó, entramos com o neutro aqui e saímos com o neutro ali. O neutro vem para o barramento de neutro para monitorar todo esse circuito aqui, gerenciar todo esse circuito aí, ok? As duas fases entraram tanto no primeiro módulo quanto no segundo, no primeiro borne e no segundo borne, e o terceiro borne não tem nada porque trata-se de uma entrada bifásica. Só que aqui em cima, cara, existe uma adaptação que eu fiz aqui, tá? Como assim uma adaptação? Como eu quis usar um barramento, não quis jampear com fio, não quis fazer jampeamento com fio, quis usar um barramento bipolar para duas fases, eu saí com ele logo de cara aqui, ó, né? Ah, mas por que você não colocou ele? Você pode falar assim, por que você não colocou esses dois caras do lado de lá e saiu direto para lá? Não precisaria morrer com esse cara ali, não precisaria ter essa adaptação aqui no meio, né? Eu diria para você o seguinte, eu teria que jampear uma fase para cá para poder energizar o primeiro borne, né? Você que estuda com a gente aqui sabe que o DR tetrapolar, eu preciso energizar o neutro e a fase um do lado do outro para o botão de teste funcionar. Se eu não fizer isso, meu botão de teste não funciona. Como na hora que eu estava montando, eu tive essa ideia, né? Coloquei a entrada das fases no DR, por exemplo, a saída do disjuntor entrou aqui, né? Então, saída do disjuntor geral e entrada do DR. Entrou nesse primeiro e segundo borne. Saiu aqui. Com relação ao botão de teste, está tudo ok. Só que aqui, ó, essa primeira fase aqui, depois você tem a segunda, a primeira e a segunda, né? Primeira e segunda. Quando você joga aqui nesse dente aqui, você está jogando a primeira fase para cá. Então ela está disponível aqui também, tá? Ou seja, não que eu vou usar, eu não vou usar, mas essa primeira fase está disponível aqui, está aqui de qualquer jeito. Então aqui seria a segunda fase. Se eu colocasse esses disjuntores bipolares para o lado de cá, tá? Pessoal, e outra coisa, tá? Só para vocês se situarem. Esses disjuntores aqui, eu combinei com os alunos aqui do curso, que eu iria montar só para mostrar para eles como é que seria a instalação. Porque na realidade você tem que usar disjuntor bipolar mesmo aqui, tá? Nunca pegue dois disjuntor monopolar e transforme no bipolar. Isso não pode, tá? Esse aqui é disjuntor bipolar, tem que ser disjuntor bipolar. Esses aqui são disjuntores monopolares. E aqui nós fizemos uma adaptação para mostrar nessa aula, né? Fizemos uma adaptação para montar aqui 3 disjuntores bipolares. Só para montar, só para mostrar como é que liga, tá? Na prática você tem que colocar 1, 2, 3 disjuntores bipolares. Um para cada chuveiro e um para o teu circuito lá de 220 volts bifásico que você vai usar lá, ok? Mas não vem um caso isso aqui agora, tá? Porque eu estou explicando isso aqui, ó. Então, como eu quis sair nesse primeiro bipolar com primeira fase, segunda fase, depois continuando primeira, segunda, se eu tivesse encostado aqui, eu já teria saído direto para a segunda, não quis isso, tá? Ah, mas professor, vai funcionar normal? Com certeza, cara, vai funcionar normal. Se eu tivesse encostado, né? Só que eu ficaria fora de ordem, eu ficaria com segunda, primeira, e aí ficaria um dente sobrando lá na ponta, que eu poderia colocar lá a proteção, né? Eu não quis isso não, tá? E eu optei por colocar o seguinte, ó. Entrou as duas fases aqui, saiu lá em cima. Jampeando, ela vai jampeando para todos os barramentos aqui, para todos os bornes, né? Só que a primeira, ela vai jampear aqui, aí a segunda, que é essa que eu coloquei a proteção. Não usei nada. Aí vem aqui de novo a primeira, ó, depois a segunda. Então, ou seja, esse disjuntor está ligado na primeira e na segunda fase. Esse segundo disjuntor bipolar também está ligado na primeira e na segunda. E esse terceiro também está ligado na primeira e na segunda. Foi por isso que eu fiz essa adaptação, tá? Beleza? Entendido essa parte aqui? Por que eu liguei? Deixei esse jumper, esse furo aqui no meio, né? Poderia ter feito com fio e não ter feito isso, ter encostado. Foi opção minha na hora de montar. O circuito funciona, não tem nenhum tipo de problema, tá? Garanto para vocês que vai funcionar perfeito. Perfeito? Beleza? Bom, então resolvido essa parte, aqui um barramento bipolar. Aqui eu coloquei os bornes para barramento, que é importante usar, tá? E saí com duas
duas fases, né? Primeira fase, segunda fase, está descendo e está vindo aqui, ó, para alimentar os disjuntores dessa parte de baixo aqui. Então entra aqui, alimenta a primeira fase, aqui alimenta a segunda fase. Eu utilizei um barramento bipolar aqui para duas fases, tá? Então significa que aqui é a primeira e aqui é a segunda, certo? Primeira, segunda, 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 primeira, segunda. Aqui começa a primeira fase, então. Nesse disjuntor eu tenho a primeira, segunda, 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 primeira, segunda. Dessa forma que eu distribuí as fases aqui embaixo. Beleza? Então, por que eu estou cuidando com isso? Porque eu quero, né? Se eu quisesse trocar, os circuitos funcionariam da mesma forma, tá? Só por questão de organização e por questão de prática minha de instalação. Bom, aqui sai as duas fases para o chuveiro 1 da casa. Esses dois condutores de 6 mm preto aqui. Aqui sai as duas fases para o chuveiro 2, esses dois vermelhos aqui. E aqui por trás tem dois condutores ligados que está saindo para o ar-condicionado. Poderia ser, como eu falei para vocês, um outro circuito da instalação elétrica 220, algumas tomadas 220 da minha casa. Está saindo aqui. Poderia ter mais disjuntor 220 aqui, bifásico? Poderia, sem problema nenhum. Eu tenho 5 monopolar, podia substituir e colocar alguns bipolares aqui. Aqui eu só tenho monopolar. Todas as instalações que estão aqui embaixo, tá? Aqui é cozinha, lavanderia e 3 tomadas de uso geral aqui. 1, 2, 3, tá? Então, as fases que alimentam essas tomadas estão aqui, saindo daqui. Os seus neutros estão ligados aqui. Todos os neutros desses circuitos estão ligados aqui. Perfeito? Esse aqui não precisa de neutro, né? Porque é bifásico, não precisa de neutro. Ele precisa sim do seu condutor de proteção, que é um aterramento. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Organização com cinta plástica sempre, né? E aí você viu, você pôde comprovar, esses 3 aqui, ó, condutores pretos de 1,5, eles são para alimentação de 3 circuitos de iluminação dessa casa. Então nós temos aqui os 3 circuitos de iluminação. As fases estão ligadas aqui e os neutros estão ligados aqui em cima, aqui, tá? Beleza? Os neutros da iluminação estão ligados aqui em cima. Os neutros das tomadas são ligados aqui em cima também. Neutros do circuito de cozinha e lavanderia estão ligados aqui em cima também. E aqui eu tenho as saídas monopolares, tensão 127 volts. E aí você pode ter, vocês do canal também, né? Puderam perceber aí como que faz a montagem, a instalação de um quadro bipolar, com entrada bifásica, padrão TNS. Espero que vocês gostem, pessoal. Não é um modelo único de quadro, tá? É um modelo único, assim, é um modelo perfeito, não é. Tem muita gente no canal aí, muitos aí que estão até assistindo o nosso vídeo, que faz até melhor. Mas é um pontapé inicial, pessoal, um pontapé principalmente para aquele eletricista que não tem muita experiência. Eu faço esses vídeos também pensando nos nossos alunos, tá? Nós temos alunos aí de 7, 8 anos atrás que não tiveram a oportunidade de ver eu montar quadros como esse aqui, para eles verem como é que é, tá? Então eles estão vendo aqui. Existe eletricista que trabalha diariamente com elétrica e ele monta certinho isso aqui, muito bonitinho, cara, muito bem organizado, tá? Bem acabadinho, as curvinhas de fio. Eu fico realmente de cara com muitas instalações que eu vejo aí de muitos eletricistas profissionais. Muitos entre aspas, né? Infelizmente, é mais que não faz serviço bem feito e menos que faz serviço mais caprichado, né? Então aqui faltaria então a identificação dos cabos, identificação do disjuntor, a tampa com todos os circuitos identificados, conforme vocês viram e puderam perceber no vídeo anterior. Pessoal, para finalizar essa série, eu vou estar montando uma aula para os alunos aqui do curso online da instalação completa do quadro trifásico, tá? Com entrada 220/380. E aí eu vou fazer um resumo, conforme estou fazendo para vocês, né? Faço um resumo e apresento para vocês aí, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Lembrando que isso aqui são demonstrações práticas. Antes de chegar nessa aula, nós estudamos tudo que tem envolvido aqui, né? Desde condutores, disjuntores, barramento, sistema de aterramento, DR, DPS, tudo é amplamente estudado e aqui é realmente uma demonstração para os alunos aí na prática de como que você monta quadros de diversos modelos. Ok? Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Espero que vocês aproveitem esse vídeo aí. Tchau!